Olá pessoal, quero compartilhar com vocês um breve comentário sobre o livro de Provérbios. Penso ser informações importantes, uma reflexão relevante também para aqueles que vão fazer a leitura desse livro da Escritura. Bom, nós temos como propósito principal do escritor de Provérbios a aplicação da sabedoria à vida cotidiana. A sabedoria é o tema central. Nós vamos observar a repetição desse conceito durante a leitura do livro de Provérbios. Ele vai aparecer cerca de 125 vezes. A palavra sabedoria ou sábios vão se repetir ao longo do livro de Provérbios. Nós temos como escritor principal dos Provérbios o rei Salomão. Apesar de nós termos algumas contribuições de Agur, Lemuel, mais para o final do livro a gente vai ter também uma citação dos homens de Ezequias, enfim. Mas como escritor principal nós temos Salomão. E esses provérbios dele não compõem a totalidade da sua obra, dos seus provérbios escritos. Salomão tem cerca de 3.000 provérbios escritos, mas houve essa compilação e nós, como entendemos a Bíblia como a revelação de Deus para nós, entendemos que essa é a compilação também inspirada por Deus para a edificação das nossas vidas. O conteúdo do livro de Provérbios, ele tem uma proposta de debater questões complexas da vida, relacionamentos, questão de justiça moral, finanças, trabalho, enfim, valores éticos e morais, e também não somente essa relação de moralidade, de ética e justiça humana, mas também compreender o problema existencial do homem, o problema existencial da humanidade a partir do ponto de vista de Deus. Por isso, Provérbios é uma aplicação prática da sabedoria. Então, torna-se importante pensar nessa diferença de sabedoria e conhecimento. Conhecimento é o acúmulo de informação. Você adquire conteúdo, acumula informação. Enquanto a sabedoria é o exercício desse conhecimento de forma prática. E aí Salomão, o livro de Provérbios, vai trazer para nós essa ligação desse exercício do conhecimento submetido ao temor do Senhor. Porque ele entende a sabedoria a partir do princípio também de temer a Deus. Então, conhecimento, acúmulo de informação, de conteúdo. Sabedoria é a aplicação prática desse conhecimento ligado também a um discernimento de Deus. E se nós observarmos, a gente vai ver que o livro de Provérbios está traçando para nós o ideal do sábio. Nós podemos classificar com 3 características esse ideal de sábio que é colocado para nós no livro de Provérbios. O sábio, ele é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Como eu disse, a sabedoria, o exercício prático do conhecimento tem a ver também com o temor do Senhor, nesse ideal de quem é o verdadeiro sábio descrito para nós no livro de Provérbios. A segunda característica é que o sábio sabe que existe uma lei moral em funcionamento nesse mundo. Interessante nós observarmos, por exemplo, nós não precisamos muitas das vezes de um papel nos dizendo que nós não devemos fazer, porque em nós mesmos nós temos uma consciência daquilo que moralmente é correto ou não. Se nós observarmos lá no princípio, quando Caim mata Abel, não existia uma lei, não existia uma tábua escrita que ele não poderia matar. Mas ainda assim, em seu ser, Caim reconhece que ele havia feito algo errado, algo mal. Então nós temos também em nós essa consciência moral, essa consciência de que existe uma lei moral, de que existe o bom e o ruim, que existe sim o certo e o errado. Nós temos essa consciência. E também o ideal de sábio, como terceira característica, a gente vai perceber que ele consegue enfrentar a caminhada dessa vida, mesmo a despeito das dificuldades, exercendo os bons valores que são produzidos a partir do temor do Senhor também, e caminhar também de forma que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida. Então esse é o ideal de sábio, o que
teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, o que tem consciência de que há uma lei moral exercida no mundo em que nós vivemos, e aquele que consegue enfrentar a caminhada exercendo os bons valores e também fazendo com que os propósitos de Deus se cumpram sobre a sua vida. E é interessante a gente perceber que Salomão não é esse ideal de sábio. Preciso aqui abrir um parêntese para dizer que sim, Salomão foi extremamente sábio, conduzido pelo Senhor em muitas decisões durante a sua caminhada. Ele é sim um exemplo para nós de exercício de sabedoria, mas ele não é o ideal de sábio. Ele não é esse ideal por completo. Se você abrir a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2, versículo 3, fica muito claro para nós agora como esse livro que fala de sabedoria se encaixa na grande história que é contada na narrativa bíblica, a história da redenção. Colossenses capítulo 2, versículo 3 diz: em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. A última palavra do versículo anterior é Cristo. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Esse livro se encaixa na grande narrativa de Deus, porque ele apresenta o ideal de sábio. E não é Salomão o ideal de sábio. O ideal de sábio é Cristo Jesus. E aí nós vamos perceber então que na grande história a sabedoria não é um lugar onde se está, mas na grande história contada nas Escrituras, a sabedoria é uma pessoa. A sabedoria é Cristo, em quem ora estava escondido os mistérios de Deus, mas agora está revelado para nós toda a ciência e sabedoria de Deus, em Cristo Jesus. E isso submete o meu coração e o seu coração a Cristo. Porque não somente o diploma, o curso, né, que, diga-se de passagem, são importantes, são excelentes. O conhecimento não deve ser desprezado. O próprio Salomão vai dizer: adquire o conhecimento. Precisamos do acúmulo de informações, precisamos buscar o conhecimento. Mas não somente ele, mas a submissão do nosso coração a Cristo para de fato sermos sábios. Então esse livro se encaixa dessa forma na grande história da redenção de Deus. E eu quero caminhar para o final desse vídeo falando para você sobre a importância missionária do livro de Provérbios e também deixando ao final uma reflexão, uma aplicação pessoal para a sua vida. Bom, nós temos já de cara uma importância missionária histórica, porque o tema central de Provérbios é sabedoria. E nesse tempo, esse tema provocava encontros, promovia encontros para que sábios de culturas diferentes pudessem expor sua opinião, pudessem expor a sua visão de mundo, pudessem expor sua percepção da existência humana. E esses encontros provocados e promovidos por esse tema era a oportunidade propícia também para que o povo de Deus, então, para que Israel pudesse proclamar aquela percepção que eles tinham, e ao mesmo tempo em que faziam isso, e nós vemos isso acontecendo a partir da vida de Salomão, eles também promulgavam que a sabedoria não podia ser divorciada de sua fonte, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a sabedoria não era divorciada de sua fonte, por isso essa era uma oportunidade propícia para que Israel, e aí, como disse, personificado em Salomão, pudesse falar da glória de Deus, falar do verdadeiro Deus para culturas diferentes, a partir de uma conversa sobre esse tema. Isso não somente acontecia na época de Salomão, mas em nosso tempo também ainda acontece. Nós temos um exemplo com relação ao budismo. Dificilmente um primeiro texto evangelístico para um budista é João 3,16, como na nossa cultura, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Isso não faz sentido para ele. Mas muitas das vezes a abordagem do cristão ao budista começa com provérbios de sabedoria. E a partir dessa percepção da vida e a partir desse ensinamento da existência humana, nós vamos então promover uma narrativa que vai nos levar
ao que de fato entendemos que é sabedoria, que é o temor do Senhor, ao que de fato percebemos na palavra, que é o ideal do sábio, que é o Senhor Jesus. Hoje também nós percebemos a importância missionária de Provérbios a partir da percepção de que ele é um manual de discipulado. E discipulado faz parte do trabalho missionário. Então nós vemos também que ele é um recurso, um instrumento no discipulado, e isso agrega no trabalho missionário. Nós vemos também, inclusive, que dentro dessa percepção de manual de discipulado, Provérbios se apresenta como um auxílio na transmissão de valores. Na transmissão de valores para culturas diferentes, como nós vimos que acontecia historicamente, mas também na transmissão de valores para gerações diferentes. E isso é tão importante para o nosso tempo, porque a cada geração nós temos praticamente uma cultura diferente, ainda que morando no mesmo território geográfico. Então é um grande instrumento de Deus para o nosso tempo, no discipulado, na transmissão de valores para culturas e gerações diferentes. E termino esse vídeo provocando você a uma reflexão, uma aplicação pessoal. Como nós vimos, Salomão não é o ideal de sábio. Apesar de sempre abrirmos o parênteses para dizer que sim, ele teve muita sabedoria, inspirada por Deus, foi usado por Deus no cumprimento dos seus propósitos. Não temos dúvida quanto a isso. Mas ele não é o ideal de sábio que nós vimos que está em Cristo Jesus. Mas Salomão nos mostra algo muito legal durante esse livro. Ele nos mostra que nós devemos ser ensináveis. Ele, com toda a sua glória e sabedoria, nos mostra, ensina para nós que nós devemos ser ensináveis. Provérbios não é livro para quem sabe tudo. Provérbios é livro para aluno. Provérbios é livro para quem tem coração humilde, disposto a aprender, disposto a mudar e ser mudado também pelo ideal de sábio que é o Senhor Jesus. Então, que seja um tempo onde nós possamos perceber que nós devemos ter um coração ensinável, que nós precisamos a cada dia estar disposto, com humildade, com submissão a Cristo, a sermos transformados, a aprender a gerir a nossa vida a cada dia de acordo com a vontade do Senhor. Salomão não foi o ideal de sabedoria, mas conseguiu escrever um compilado excelente de provérbios de sabedoria, porque ele era alguém que observava também, observava a vida, observava os relacionamentos e aprendia a cada dia com esse processo. Que nós possamos também ter esse coração ensinável, e é um tempo muito oportuno, a leitura do livro de Provérbios é um tempo muito oportuno a sermos ensinados por Deus e também nos levar ao discernimento de que só é possível viver a verdadeira sabedoria em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, uma boa leitura para você, que seja um tempo muito proveitoso no Senhor. Grande abraço.